Vamos lá, iniciando mais um dia dos nossos trabalhos. Hoje é o tema livre, fechando a nossa última quinta-feira do mês. E vamos já iniciar com as dúvidas que vocês porventura tenham, para a gente já aqui fazer, né, dar sequência no nosso estudo então. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser colocar na área de texto, a gente vai seguindo em frente. Senão, a gente vai elaborando um roteirozinho para a gente trabalhar. Inicialmente, Brás, a gente tinha comentado, nesses tempos atrás, sobre espíritos que habitariam o interior do nosso planeta, né? Então, como ficou apenas em depoimento pessoal, em dúvida, sem nenhum embasamento doutrinário, eu tomei a iniciativa e entrei em contato com o grupo mediúnico lá do Centro Espírita Leon Denis, e aí então encaminharam essa pergunta aos espíritos para termos uma definição maior sobre isso, né? Porque, como eu falei para vocês, eu não tenho essa ideia do preconceito de qualquer tipo de pergunta, principalmente se ela não tiver nenhuma informação que ou a ratifique ou a corrija, né? Então, submeti essa pergunta à apreciação dos espíritos. Eles, né, me responderam de uma forma bastante objetiva, bastante simples, para que a resposta, quem levou essa pergunta, inclusive, lá para o CELD, foi o J. Francis para nós. E a resposta foi simples: releia o livro Memórias de um Suicida. Essa foi a resposta que eles me deram. E eu, naturalmente, não me fiz de rogado, já fui até o livro Memória de um Suicida e comecei então a fazer uma leitura, que eu vou até pegar para vocês aqui, aproveitar que é o nosso tema livre hoje. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Eu não estava preparado para fazer isso não, mas nesse momento me veio a ideia, então nós vamos fazer isso agora. Deixa eu pegar aqui rapidamente, deixa eu abrir o meu Memórias, logo no primeiro capítulo, para a gente fazer uma explanação sobre esse tema, porque ele é bastante curioso, né? Porque muito daquilo que nós vemos no mundo espiritual, que ainda se encontra carente de melhores definições, com relação, por exemplo, a onde os espíritos se encontram, de que forma que são suas vidas, né? Quais são os locais aqui no mundo físico, no mundo material, onde eles se encontram ainda restritos e tudo mais. Então, como eu falei para vocês, é sempre importante para nós buscarmos mais detalhes, buscarmos mais informações, para que a gente não fique restrito a essa ideia das opiniões pessoais. Então deixa eu pegar rapidamente aqui o primeiro capítulo. Está aqui, primeira parte, os réprobos. O texto diz o seguinte para nós. Bom dia, pessoal que chegou. Primeiro capítulo, o Vale dos Suicidas. Vamos entender o que significa isso exatamente a partir dessa informação que chegou para todos nós. Vamos lá. Deixa eu só preparar aqui para nós. Tá. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com o meu aprisionamento em região no mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis pelos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do grilheta não distinguiria sequer o doce sulco de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação, tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo terror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por bulsões ameaçadores,
como se eternas tempestades rugissem em torno, e ao respirarem-no, os espíritos ali engastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com o suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e às correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Não havia, então, ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições, e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos, ali existia solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no meio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas do presídio de que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas de sua própria intensidade. No Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol, para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas, com seus orvalhos regeneradores. Poderia o précito ali detido contemplar uma faixa do céu azul, seguir com um olhar enternecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem em revoada. Ele sonharia, quem sabe, lenido de amarguras ao poético clarear do peninúlio, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas, que lá, no inatingível, acenariam para a sua desdita, sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. E depois, a primavera fecunda voltava, rejuvenescia as plantas para embalsamar os seus perfumes caridosos as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam com outros tantos bálsamos generosos que traziam no seio a memorável. E tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. Mas na caverna onde padeci o martírio que me surpreendeu, além do túmulo, nada disso havia. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que, ideia alguma tranquilizadora, vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do sábio mestre de Nazaré. A blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vesgastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, é a praga, o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. O que há
é o ranger de dente das trevas exteriores de um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno, na mais hedionda e dramática exposição, porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos, aos homens. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual, falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram e a despojarem das forças vitais que se encontram, geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico-espirituais por sequências sacrílegas do suicídio e provindas preferentemente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África, infelizes carentes do auxílio confortativo da prece. Aqueles levianos e inconsequentes que tantos fardos da vida que não quiseram compreender se aventuraram ao desconhecido em procura do ouvido do esquecimento pelos despenhadeiros da morte. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar, com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real, e o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida. Vida intensa ao se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a Terra o é em nações e raças, dispondo de organização social e educativas modelares a servirem de padrão para o progresso da humanidade. E no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas nos demais núcleos ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins e que se desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Sei apenas é que fiz parte da sinistra falange detida, por efeito natural e lógico, nessa paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha a discussões mordazes a veracidade do que vai descrito nessas páginas. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsciente exausto de assimilar Dante terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada, esquecendo-se de que, ao contrário, o Vale Florentino é que lhe conheceria o que o presente século sente dificuldades em aceitar. Não os convidarei a crer. Não é assunto que se imponha à crença simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam e chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades assaz interessantes para toda a espécie humana. O aqui convido, o que ardentemente desejo e para que tenho todo o interesse em impugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. De outro modo, que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, senão a matriz de tudo quanto neles se reflete? Em nenhuma parte se encontraria a abstração ou nada, pois que semelhantes vocábulos são inexpressivos no universo criado e regido por uma inteligência onipotente. Negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é insânia incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provocando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação. E as provas da realidade dos continentes superterrenos encontram-se nos arcanos das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem ha ligado muito relativa importância até hoje.
O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta, onde tem renascido desde milênios, para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sob os auspícios do psiquismo? O seu país, a sua capital, a sua aldeia, a sua palhoça, ou quando mais avantajado de ambições, algumas nações vizinhas, cujos costumes se nivelam aos que lhes são usuais? Por toda parte, em torno dele, existem mundos reais, exarando vida abundante e intensa. E se ele o ignora, será porque se compraz na cegueira, perdendo tempo com futilidades e paixões que lhe sabem ao caráter. Não perquiriu jamais as profundezas oceânicas, porque não poderá mesmo fazê-lo, por enquanto. Não obstante, debaixo das águas, verdes e marulhentas, existe não mais um mundo perfeitamente organizado, mas um universo que assombraria pela grandiosidade e ideal perfeição. No próprio ar que se respira, no solo onde se pisa, encontraria o homem outro núcleo, organizados em vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis magnânimas fundamentadas no pensamento divino que os aciona para o progresso, na conquista do mais perfeito. Bastaria que se munisse de aparelhamentos precisos para averiguar a veracidade dessas coletividades desconhecidas que, por serem invisíveis umas e outras apenas suspeitadas, nem por isso deixam de ser concretas, harmoniosas e verdadeiras. Assim sendo, habilite-se também desenvolvendo os dons psíquicos que herdou da sua divina origem. Impulsione o pensamento, vontade, ação, coração através de vias alcandoradas da espiritualidade superior e atingirá as esferas astrais que circundam a Terra. Era eu, pois, presidiário dessa cova luminosa de horror. Não habitava, porém, ali sozinho. Acompanhava-me uma coletividade, falange extensa de delinquentes como eu. Então ainda me sentia cego. Pelo menos sugestionava-me de que eu era, e como tal, me conservava, não obstante minha cegueira, só se definir, em verdade, pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz. A mim, cego não passaria, contudo, despercebido que se apresentasse mau, feio, sinistro, imoral, obsceno, pois conservavam meus olhos visão bastante para toda essa escória contemplar, agravando-se de start a minha desdita. Dotado de grande sensibilidade, para maior mal, tinha-a agora como superexcitada, o que me levava a experimentar também os sofrimentos dos outros mártires meus cômpares, fenômeno esse ocasionado pelas correntes mentais que se despejavam sobre toda a falange e oriundas dela própria, que assim realizava impressionante afinidade de classe, o que é mesmo que asseverar que sofríamos também as sugestões dos sofrimentos uns dos outros, além das insídias a que nos submetiam os nossos próprios sofrimentos. Às vezes, conflitos brutais se verificavam pelos becos lamacentos, onde se enfileiravam as cavernas que nos serviam de domicílio. Invariavelmente irritados por motivos insignificantes, nos atirávamos uns contra os outros, em lutas corporais violentas, nas quais, tal como sucede nas baixas camadas sociais terrenas, levaria sempre a melhor aquele de maior destreza e truculência apresentasse. Frequentemente fui ali insultado, ridicularizado nos meus sentimentos mais caros e delicados com xistes e sarcasmos que me revoltavam até o âmago, apedrejado e espancado, até que, excitado por fobia, eu me atirava a represálias selvagens, ombreando com os agressores e com eles refocilando na lama da mesma ceva espiritual. Bom, aqui depois ele segue, nós já lemos bastante aqui para a gente ter uma ideia, o capítulo aqui é um pouco extenso, mas o que nós estamos vendo para vocês que chegaram agora? Bom dia. Conversando aqui na nossa sala, uns tempos atrás, nós falávamos sobre as comunidades de espíritos que porventura se encontrariam dentro, né, do nosso planeta,
nas entranhas do nosso planeta, nas cavernas, né, nos fossos, nos vales, em todos os lugares, aqui no mundo físico. E aí, diante dessa dúvida, eu acabei então apresentando essa questão aos amigos espirituais, através de uma reunião mediúnica, e a orientação que foi passada, né, bastante objetiva, foi que nós relêssemos então o livro Memória de um Suicida. E eu acabei lendo para vocês aqui, né, uma parte do primeiro capítulo, onde o espírito Camilo Castelo Branco, que cometeu suicídio em 1891, lá no finalzinho do século XIX, depois então, né, durante aqui, a partir da década de acho que 60 ou 70, Dona Ivone do Amaral Pereira apresentou para nós então, até um pouco antes, né, não me lembro quando foi publicado Memórias, deixa eu ver aqui que eu já falo para vocês rapidamente, que eu já falo, só um instantinho, deixa eu pegar aqui na capa. Onde está? Ela coloca aqui num trechinho para nós, né? Não for a amorosa solicitude desse iluminado representante da doutrina dos espíritos, que prometeu nas páginas fulgurantes dos volumes que deixou na Terra, sobre filosofia espírita, acudir ao apelo de todo o coração sincero, que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir, uma vez passado ele para o plano invisível, e caso a condescendência dos céus tanto lhe permitisse, e se perderiam apontamentos que desde o ano de 1926, isto é, desde os dias da minha juventude e os albores da mediunidade, que juntos floresceram em minha vida, penosamente eu vinha obtendo de espíritos de suicidas que voluntariamente acorriam às reuniões do antigo Centro Espírita de Lavras, na cidade do mesmo nome, no extremo sul do estado de Minas Gerais. Aí depois ela coloca para nós aqui, refiro-me a Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, tão admirado pelos adeptos da magna filosofia, e a quem tem os melhores motivos para atribuir as intuições advindas para a compilação e redação da presente obra. Durante cerca de 20 anos tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade do mundo espiritual piedosamente voltada para mim, nos momentos decisivos em que renúncias dolorosas se impuseram como resgates indispensáveis ao levantamento de minha consciência. Aí continua aqui para nós, deixa eu ver mais um pouquinho. Chamar-lhe-emos nessas páginas Camilo Cândido Botelho, contrariando toda a vida seus próprios desejos. Até o ano de 1926, porém, só mais superficialmente eu vira falar em seu nome. Então foi nessa época, né, no início do século XX, década de 20, década de 30, estou procurando aqui na introdução, na assinatura, só um instantinho, está aqui, ó, Rio de Janeiro, 18 de maio de 1954, né, quando foi publicada então essa obra. Então, né, ficou aproximadamente ali 20 anos guardada, né, porque ela foi apresentada, conforme a Dona Ivone passa para nós, apresentada à Federação Espírita Brasileira, foi recusado esse livro, né, pelo seu conteúdo. Então, já lembrando, né, que desde aquela época já tinha informações a esse respeito. E aí, depois de uma revisão de Leon Denis, porque primeiro veio a descrição de Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco também. Então, primeiro veio a descrição que ele trouxe a respeito da sua experiência no mundo espiritual. E depois, então, né, Leon Denis veio e trouxe para nós também, através da psicografia, fez uma revisão doutrinária, né, para ajudar a Dona Ivone a publicar esse livro. Então, depois é esse conteúdo que a gente tem. Então, no final do século XIX, cometeu o suicídio, então, o nosso personagem, depois trouxe essa descrição. Então, como eu sempre falo para vocês, para evitar qualquer tipo de especulação ou de aceitação irrefletida, ou qualquer tipo de recusa, às vezes precipitada, então eu submeti essa pergunta à pesquisa no plano espiritual, e aí a resposta que chegou para nós foi que estudássemos sobre o livro Memória de um Suicida. E logo na introdução, quando eu tomei essa
essa iniciativa de tentar encontrar um ponto que fizesse alguma referência, nós vemos aqui então, logo no começo, falando exatamente sobre essas entranhas que existem no nosso planeta. Isso não é difícil de nós compreendermos, exatamente porque se nós falamos que os espíritos estão o tempo todo aqui entre nós, né, esse entre nós significa onde? Caminhando nas mesmas ruas, caminhando por entre os mesmos shopping centers, mesmos hospitais, mesmas escolas, mesmos cemitérios e, por que não, as mesmas florestas, as mesmas cavernas, as mesmas entranhas. Né? Então, e como o próprio Camilo passa para nós nesse primeiro capítulo, ele diz assim que é muito difícil conceber essa ideia. E naturalmente ele falava para um público da década, né, no começo do século XX, que já era muito difícil de levar qualquer tipo de consideração a respeito desse assunto, aqui no Brasil principalmente. Lá na Europa ainda tínhamos ali já o trabalho de Kardec, que já se encontrava bastante difundido. Então, embora, né, pois ali, né, o que ele comenta para nós, né, Brás, não é objetivamente, ele diz assim que, como nós não conhecemos ainda o que existe no fundo dos oceanos, em muitas regiões do nosso planeta que nós acreditamos estarem desabitadas, na verdade nós teríamos ali um universo. Então, como ele não explora ainda esse campo, esse espaço do nosso mundo, mas ele deixa aberta essa possibilidade para que nós estudássemos um pouco mais, buscássemos mais informação. Então, assim, quando nós pegamos os livros da codificação e começamos a compreender um pouco do mundo espiritual, o que é passado para nós a partir das entrevistas de Kardec é apenas tratando da forma como os espíritos se encontram no mundo espiritual. Muito mais preocupados, certamente, em apresentar para nós a dinâmica de um mundo onde... isso exatamente, então 1854 que foi quando ela assina aqui. Obrigado, Tude. Então, falando exatamente sobre a condição dos espíritos, para mostrar que existe no mundo espiritual uma forma de vida com consciência, com dinâmica, com vários estágios morais que os espíritos se encontram, né? E aí, então, mais do que isso, depois nós teríamos que continuar estudando para explorar um pouco mais. Então tivemos um livro como esse, que certamente provocou na época uma grande comoção pela intensidade da história e até mesmo pela forma como começamos a conhecer o mundo espiritual, porque aquilo que Kardec apresenta para nós nas suas entrevistas, principalmente naquela que trata no livro O Céu e o Inferno, falando sobre os suicidas, nós encontramos ali apenas depoimentos, né, mas não tratamos assim, muito bem, o espírito é suicida, ele fala da sua condição e o que aconteceu com ele, mas a pergunta é, onde ele se encontra exatamente no plano espiritual, de que forma que ele vive, né, isoladamente, se relacionando com outros e tudo mais. Então, submeti essa pergunta para evitar qualquer tipo de opinião pessoal e aí então chegou para nós essa orientação. Então quem quiser se aprofundar depois, temos ali mais informações no livro, né? No decorrer do livro tem ali tantas e outras orientações a esse respeito, né? Então, hoje é nosso tema livre, então já de imediato eu já quis apresentar para vocês essa questão que eu estava guardando ali para trazermos aqui para debatermos, né, porque como é um tema que não é só simplesmente citar, mas temos que explorar com cuidado, então aproveitei hoje o nosso tema livre para iniciar com essa questão. O Brás colocou a impressão que temos que tem uns portais que adentram a Terra, né? Isso é difícil a gente dizer, né, Brás, mas talvez mesmo fisicamente, não tem necessidade de portais necessariamente, ou qualquer tipo de mudança de dimensão. Eu acredito mesmo que sejam regiões físicas mesmo, onde esses espíritos habitam aqui no nosso mundo, né, e locais naturalmente distantes da nossa realidade, distante do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Porque o que nós conhecemos no nosso mundo são as regiões urbanas, né, ou as cidades que nós temos hoje. Mas quando nós falamos sobre habitações do plano espiritual, principalmente aqui no mundo físico, né, muitas vezes nós chegamos num ponto em que você não tem qualquer tipo de pessoa morando. Ficamos imaginando, por exemplo, nas florestas, nas selvas que tem pelo mundo afora, será que os espíritos estariam nesse local? Ou esse local também é desabitado pelos próprios espíritos? Porque a ideia que a gente tem é exatamente essa, né? Olha, você só vai encontrar espírito onde tem encarnado. Muitas vezes você pode encontrar espírito sem encarnado, né? Deixa eu ver aqui.
Nesse caso, o que a gente coloca, Brás, essa parte física, seria muito mais assim essa mudança de dimensão que os espíritos mesmos colocam, né? Você não pode adentrar uma determinada, para você entrar numa determinada região, ou você passar, isso está no livro dos espíritos. Você precisa de permissão para isso, você não pode simplesmente transitar de um local para outro. Está lá no comecinho, na primeira parte do livro dos espíritos. Então, mostra essa mudança de dimensão, consequentemente, né, essas frequências morais, frequências de pensamento e tudo mais. Então é muito difícil para nós explorarmos ainda esse assunto por falta de informação. Então a gente fica sempre tentando imaginar como as coisas são, né? Mas assim, o pouco que a gente tem de informação já dá para a gente ter uma ideia. Já é alguma coisa, né? Sem dúvida nenhuma. Tá? Então eu queria apresentar para vocês essa questão, né, que é sempre importante para nós, e tendo outra dúvida a gente leva de novo para lá, para falarmos sobre essa questão, sobre esse tema. Muito bem. Mais alguma coisa, pessoal? Mudando de assunto agora, vamos lá? Ou se quiserem continuar falando sobre esse assunto também, coloque aí. Quem tiver alguma dúvida, tá? Hoje é tema livre, vocês que fazem o nosso roteiro, então fiquem à vontade. Coloquem aí as questões que vocês quiserem. Ligeirinho colocou, seria possível os espíritos habitarem o Sol? Já li alguma coisa sobre isso também, Ligeirinho, mas é difícil a gente falar. Porque, na verdade, falaram, por exemplo, assim, que reuniões de espíritos... Quer ver quem fala sobre isso? Kardec fala sobre isso no livro A Gênese, tá? Que em duas situações, eu vou voltar um pouquinho depois, em duas situações os espíritos se reuniam na época da formação da Terra, né? Então assim, os grandes espíritos fizeram uma conferência, né, para poderem organizar e planejar o destino do nosso planeta. Então Kardec fala sobre isso lá no livro A Gênese. Tá, eu vou pesquisar depois esse trecho, eu passo para vocês, senão eu vou demorar um tempo aqui para a gente estudar um pouco mais. A Tuti perguntou, será que o avião que sumiu da Malásia entrou em outra dimensão? Na verdade, a grande dúvida que se tem, né, Tuti, isso é muito mais lógico para nós, é exatamente ali ele ter caído no mar, né, e não temos ainda, né, uma forma de encontrar, porque quando a gente pensa sobre os acidentes aeronáuticos que acontecem nos oceanos, nós temos aquela pretensão, e isso exatamente, tenta dar uma procuradinha assim, se você tem no seu livro dos Espíritos, por favor. Ou quem tiver também à mão, dá uma chegadinha para nós. Então, nós temos a pretensão, pelo fato de nós navegarmos nos oceanos, de nós explorarmos alguns dos seus recursos, a gente tem a pretensão de conhecer aquilo que existe no oceano. Só que, na verdade, o mais interessante é que o oceano é muito mais vasto do que a gente imagina. Então, quando se fala em acidente aeronáutico dentro de oceanos, ainda mais nessa época de alta tecnologia e tudo mais, nós nos achamos os donos de tudo, né? Então, a princípio, o que nós sabemos é exatamente um acidente de um avião que caiu numa região do oceano e que ainda não foi encontrado, né? Até porque também naquela região era muito acidentada, muito profunda, é muito difícil de encontrar alguma coisa. Então não existe nada a princípio, né? Não existe nada que nos leve a esse entendimento de algum evento sobrenatural. Dona de mim colocou, não entre mim a existência de nosso lar, não vejo sentido, pois então para que serve a Terra, né? Para nos fazer progredir se existem esses lugares tal qual aqui, né? Uma pergunta muito válida, dona de mim, não é uma questão de todas essas perguntas, de colocarmos ela para debates, elas são importantes, né? Porque como a gente já comentou, o nosso lar ele foi publicado, se não me engano, em 1943. Nós estávamos aí chegando, né, na segunda parte da Segunda Guerra Mundial. E quando esse livro foi lançado, o próprio Chico Xavier apresentou as suas dúvidas, se ele não seria polêmico, se por acaso ele não seria recusado e tudo mais. E aí então vieram todos os livros, provocou uma grande comoção, também esse livro, né, trazendo para nós uma outra forma de ver o mundo espiritual, não mais o céu como nós imaginávamos e tudo. Depois de um certo tempo, outros livros começaram a chegar também falando sobre essas estruturas do mundo espiritual. Muito bem. Uma dúvida natural, né, quando nós nos perguntamos se são reais ou não, a gente naturalmente recorre à pesquisa, que é fundamental.
E método de pesquisa, quem soube muito bem utilizar foi o próprio Allan Kardec, quando elaborou a codificação, aquilo que seria a base da doutrina espírita. Então, durante todo o seu trabalho, não foi tocado nesse assunto, né, a não ser assim algo muito superficialmente e tudo mais, mas não foi nada explorado. Mas o detalhe é que na Revista Espírita nós temos ali 3 artigos que foram publicados em que tem citação sobre cidades espirituais, né? Voltaire, por exemplo, numa dos artigos da Revista Espírita, ele fala que ele foi levado no plano espiritual e voava sobre cidades que até então ele não conhecia. Um outro espírito que se manifestou também numa reunião particular, e essa psicografia foi entregue a Kardec, também falava sobre isso, que ele deveria então voltar para a sua casa. Né? Então a expressão que ele utilizou foi exatamente essa, a sua casa, e que muito do mundo espiritual ele deveria guardar para ele próprio. Então a partir dali, a gente começa então a se perguntar, mas isso é uma fantasia, não é? Qual é a lógica disso? Submeti então essa pergunta, como eu coloquei para vocês, ao plano espiritual também. Vou até pegar a resposta para vocês aqui, só um instantinho, para vocês acompanharem, né? Porque eu sempre gosto de tirar essa dúvida e trazer para vocês aqui para a gente poder dividir as nossas minhocas, né? Porque é muita minhoca que aparece na nossa cabeça quando a gente começa a ter essas dúvidas. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Espera só um instantinho que eu vou encontrar aqui a mensagem. E aí eu leio para vocês aqui a resposta, que foi exatamente aquilo que eu perguntei, baseado nessa dúvida. Só um instantinho. Vamos procurar aqui. Para variar tem bastante coisa, então tem que ir com paciência para não perdermos aqui a resposta. Só um instantinho. Tá aqui, ó. Pronto. Eu coloquei assim, enviei assim essa comunicação. Ela foi enviada em 2013, o ano passado. Enviei o ano passado para lá. Coloquei assim: no decorrer dos estudos da doutrina espírita em nosso grupo, claro que eu fiz referência aqui a vocês, porque é aqui que a gente costuma encontrar essas questões, nos deparamos com algumas dúvidas e por isso recorro ao auxílio de vocês para que possamos nos instruir. Seguindo a iniciativa de Kardec, em sua incansável investigação, conversando com os irmãos desencarnados que o auxiliavam. Só um instantinho, pessoal. Muito bem. Que o auxiliavam na elaboração da doutrina, sigo o mesmo caminho, pedindo a vocês desde já paciência pelas minhas indagações e também já me desculpando pela possível impertinência nessa consulta. Primeiro, a mais recorrente e que provoca intermináveis debates no meio espírita refere-se às colônias espirituais. Não há na codificação indicações claras sobre essas estruturas que compõem o mundo invisível, mas temos obras complementares que fazem descrições a respeito. Pergunto, por que os espíritos codificadores não trouxeram mais informações para embasar essas localidades e de que forma podemos argumentar com os irmãos de estudo que rejeitam essa realidade? Esta dúvida pode parecer primária, mas por não ter o controle universal, que é o critério de segurança, que garante a fidelidade da doutrina, ainda nos prendemos no âmbito das interpretações subjetivas, como, por exemplo, quando abordamos socorro espiritual, hospitais, estudos na erraticidade, escolas educandários, moradas, residências, regiões umbralinas, etc. Então fiz essa pergunta aos espíritos e a resposta que veio foi o seguinte. Deixa eu só dar uma conferidinha aqui na área de texto. Muito bom. A resposta veio da seguinte forma.
Filho, existem várias obras que demonstram isso, dentre elas as de André Luiz e Emmanuel. Dentro da codificação, primeiro, não houve aprofundamento de muitos outros temas relevantes, pois o objetivo era oferecer, nesse espaço de tempo, conteúdos para serem estudados e analisados pelos que estavam encarnados, oferecendo as explicações gerais e possíveis para o entendimento, inclusive científico-filosófico. O próprio Kardec, na análise prévia de muitas e muitas mensagens, filtrou aquelas que estavam dentro do contexto da obra e deixando de lado aquelas que poderiam gerar outras polêmicas maiores. A visão geral da vida espiritual precisava ser implantada nessa fase. O próprio Chico Xavier, quando recebeu essas informações, não conseguiu de imediato percebê-las como crível, mas que foram aos poucos sendo confirmadas e dando-lhe maior segurança nas suas publicações. No que tange ao Chico, ser o principal médium a oferecer essas informações, também não é de se estranhar, pois o mesmo, com o passar dos anos, provou a sua idoneidade moral e mediúnica, o que já lhe seria, de fato, um fator de certeza quanto à realidade da comunicação. Enfim, não deves ter em mente em querer oferecer muitas informações com fatos e aspectos que deem ao leigo, ou ao que não crê, certezas. Essas deverão vir de dentro, de seu coração, pelos estudos constantes e seguros da obra como um todo. Não há o que discutir. A doutrina não fará adeptos pela imposição de uma ideia, mas de vários aspectos que se somam e criam no espírito o que se pode chamar de impressão, que vem de muito, sendo construída pelas reencarnações. Por isso que Kardec apontou pela maturidade do senso moral e não pela intelectualidade per si. Não fiques nessa expectativa de querer levar essas informações e que, por outro lado, sejam aceitas de pronto, porque quem não tem esse senso moral é por quem não tem esse senso moral. É preciso muitos outros pontos para se analisar o contexto e aprofundá-lo e se fazer compreender. Por outro lado, existem em muitas outras regiões espirituais espíritos que, mesmo vivendo em pequenas aglutinações, não compreendem e nem aceitam essas sociedades espirituais organizadas. Preferem viver no sonho do céu ou do inferno ou de outros aspectos que a vivência lhe facultou. A esses, nessa faixa, encarnados ou não, como levar essa informação? Aqui depois continua com outros temas que eu tinha apresentado para eles também. Tá? Então, assim, como eu falo para vocês, dúvidas, se nós tivermos que debater alguma coisa, nós debateremos opiniões pessoais. Se nós quisermos tirar uma questão a limpo a respeito do mundo espiritual, o que nós temos que fazer é conversar com os espíritos. Então, é isso que eu sempre faço para vocês, como eu sempre coloco, eu tenho as minhas opiniões sobre uma série de temas, mas eu não procuro colocar a minha opinião como sendo verdade. Então o que eu faço é sempre trazer para nós a opinião de quem mora do lado de lá, de quem vive do lado de lá. Além disso, nós temos outras tantas psicografias, daquelas que eu já trouxe para vocês. Não é psicografia de Chico Xavier, não é psicografia de outro médium, não importa de quem seja. O que eu trago para vocês são, por exemplo, psicografias que recebi da minha família, dentro da minha família. E aí então nós temos espíritos que também comentam a mesma coisa, falando sobre onde moram, cuidando das suas coisas, vivendo com seus amigos, em seu grupo, com isso, com aquilo. Então, o que acontece? Nós temos no mundo espiritual assim como aqui no mundo físico também, uma tendência natural de nos aproximarmos pelas nossas semelhanças, pelas nossas afinidades. Então, da mesma forma que nós aqui nesse nosso grupo nos juntamos todos os dias para conversarmos sobre temas do nosso interesse, então é natural que no mundo espiritual os espíritos também se aproximem uns dos outros pela mesma lei de afinidade. Então eles vão, como o Espírito colocou para nós, eles vão se aglutinando, formando essas sociedades que acabam, de alguma forma, se organizando. Essa organização significa como nós vamos viver, como nós vamos
nos esclarecer. Porque, do contrário, daria a impressão de que todos nós fomos para o mundo espiritual, sofrendo de amnésia, sofrendo de qualquer tipo de inconsciência, vivendo como seres inanimados. Mas não é assim que acontece. Da mesma forma que nós temos aqui a leitura, né, desses depoimentos, mostrando, por exemplo, como acontece na codificação, que um espírito ele é recebido por sua família, que o espírito ele se encontra com os seus amigos, que os espíritos formam, né, ali os seus grupos, formam os seus aglomerados e tudo mais. Então, a partir do momento em que eles se juntam, há então esse destaque daqueles que conduzem e há aqueles que são conduzidos de acordo com os valores que cada um possui. Então nós temos desde os espíritos mais elevados que formam então aquela comunidade de grandes trabalhadores, como nós temos aqueles dos espíritos inferiores, onde nós formamos, né, aqueles bandos de espíritos em grande estado de perturbação e provocando também perturbação onde quer que eles se encontrem. Muito bem, então nós sabemos que os espíritos se juntam. A partir desse momento que eles se juntam, a pergunta é, eles se juntam e o que acontece no momento em que eles estão juntos? Fazendo um estudo, por exemplo, sobre... Só um instantinho, pessoal. Fazendo um estudo, por exemplo, sobre a influência do pensamento sobre os fluidos, a manipulação de fluidos, a materialização e tudo mais, nós temos, nesse caso, a possibilidade, como acontece lá no livro dos médiuns, no laboratório do mundo invisível, quando fala, por exemplo, a possibilidade que os espíritos têm de criar estruturas, por exemplo, roupas, objetos, e por que não, numa dimensão maior, estruturas também onde eles possam se encontrar. E viver também da mesma forma. Então nós pensamos em cidades, nós pensamos em colônias, pensamos em hospitais, é aquilo que surge nesses livros mais contemporâneos para nós. Se nós imaginarmos que nós criamos aquilo que nós pensamos, e nós pensamos apenas aquilo que é a nossa realidade, então se eu sou um espírito que vive em comunidade, que está habituado a viver, nessas estruturas, e eu penso nessas estruturas, por que não fazer com que os fluidos reproduzam aquilo que eu estou pensando? Então por isso nós temos, nesses relatos que trazem para nós, aqueles espíritos mais perturbados, mais equivocados, viveriam nesses lugares, nessas regiões, ou nesses espaços, nesses ambientes, que apresentam também essa mesma perturbação. Ou seja, lugares sombrios, lugares trevosos, lugares com essas características caótica, bem desorganizada e tudo mais. É o contrário, onde os espíritos poderiam viver, por exemplo, nessa harmonia toda, nós teríamos estruturas harmônicas, belas e tal. Então, o pensamento cria tudo. O fluido é um instrumento. Nós vamos estudar lá no livro A Gênese, no capítulo 14, que fala dos fluidos, exatamente o que Kardec coloca, que as mãos representam para o espírito, a mente representa para o espírito, aquilo que as mãos representam para os homens. E dessa forma podem manipular esses fluidos. Se nós imaginarmos que somos espíritos habituados a viver num ambiente como esse, por que não preparar no mundo espiritual um ambiente como esse para que nós sejamos acolhidos, até que nos desprendamos dessa condição, dessa temporariedade, dessa necessidade de adaptação? Então é por isso que se fala. Agora, por que há no mundo espiritual, que foi o que a dona de mim perguntou lá em cima, essas estruturas, por que nós temos que reencarnar então, se lá em cima, se no mundo espiritual nós temos essas estruturas? Exatamente porque a vivência no mundo físico, na reencarnação, ela proporciona para nós, através das necessidades que o espírito tem, das restrições que o corpo físico apresenta, da forma mais estreita que as relações se dão. Porque quando você tem relação familiar aqui no mundo físico, você tem a limitação do corpo físico, a limitação das necessidades sociais, a limitação das carências afetivas e tudo mais. No mundo espiritual, o espírito é livre nesse sentido. Então, existem experiências que para nós
só vão trazer um aprendizado aqui no mundo físico, e existem experiências que nós só vamos conseguir tirar um aprendizado no mundo espiritual. Daí então que a encarnação, estarmos nesse corpo físico, vai nos ajudar, vai nos impulsionar nessa evolução. Por exemplo, a domar os nossos próprios instintos. Né? Então é por isso. Agora, se perguntássemos assim, como os Espíritos falam para nós, lá no início do Livro dos Espíritos, o mundo espiritual, qual é real? Qual é podemos dizer assim, o imprescindível? É o mundo espiritual ou é o mundo físico? E os Espíritos respondem, o mundo físico sem o espiritual não teria sentido. O mundo espiritual sem o mundo físico continuaria existindo. Então, na verdade, é um complementando o outro. E nesse tipo de complemento é o que faz com que todos nós sejamos, então, estimulados a essa evolução. Agora nós podemos até perguntar assim, mas há necessidade de fazer isso? Aí nós teremos que conversar com o Criador, porque foi assim que a nossa trajetória se desenvolve. Né? Nós não temos condições de debater do porquê desse tipo de coisa, se vai funcionar, se não vai funcionar. Né? A Tuti colocou lá em cima para nós, né, em um dos livros de Silveira Sampaio, né, os espíritos de lá não acreditam que o nosso mundo exista, ou no nosso mundo físico, a invenção, balela e tal. Olha, são muitas dúvidas que existem, né, Tuti, sobre o que os espíritos pensam a nosso respeito, assim como também existem muitas dúvidas sobre aquilo que nós pensamos a respeito do mundo espiritual. Então nós achamos assim que simplesmente são eles que sabem tudo e nós não sabemos nada. Lá também não se sabe. Né? Lembrando que no mundo espiritual nós vamos encontrar muitos espíritos que são completamente ignorantes sobre sua própria realidade. Né? Então esse é um problema sério que nós encontramos. A Luciana colocou, né, por que toda dinâmica espiritual não poderia ocorrer de uma forma silenciosa? Será que necessitamos realmente sermos informados a respeito para potencializar nossa fé? Na verdade, Luciana, a grande necessidade que nós temos de compreender o mundo espiritual é compreender a nossa própria realidade. Nós somos espíritos, então nós não podemos ignorar isso tudo. Nós não podemos ignorar a nossa realidade. Então, na verdade, o que nós temos até hoje, né, das informações que chegam para nós, ainda são objetos de fé. Principalmente porque as religiões tradicionais trazem para nós uma interpretação do mundo espiritual. Então essa interpretação fala que você vai para tal lugar ou você vai para outro lugar, que você fantasia, que você cria mitos. Só que na verdade, independente das ideias e fantasias que são apresentadas, isso não tira de nós a realidade de sermos espíritos. Então agora começamos a chegar, né, com essa dinâmica espiritual, começa então a mostrar para nós dizendo o seguinte, olha, você é um espírito, você está encarnado, mas você nunca deixou de fazer parte daquilo tudo. Então você não pode ignorar a si mesmo. Porque a gente sempre pensa assim, você vive em duas dimensões. Ou você vive no mundo espiritual, ou você vive no mundo físico. Na verdade, você sempre vive no mundo espiritual. Só que em contato com a matéria, porque você nunca deixa de ser espírito, você nunca deixa de influenciar o mundo espiritual com o seu pensamento e nunca deixa de receber informação sobre o seu pensamento. Então chegou a hora, a partir do momento em que começaram essas manifestações, lá na época de Kardec, em começaram então a desvendar esses mistérios. Porque sempre perguntamos de onde viemos, para onde vamos. A terceira pergunta, menos relevante, é onde estamos? Então, quer dizer, o passado nos interessa, o futuro nos interessa e o presente acaba sendo mesmo menos relevante. Enquanto que outros, daqueles que contestam o mundo espiritual, colocam a realidade do presente como sendo a mais importante. Então me interessa agora, não me interessa de onde eu vim, para onde eu fui. Isso por falta de informações e tudo mais. Então, começamos agora a ter esse contato do mundo espiritual para a gente entender exatamente qual é a nossa realidade. Que estarmos aqui não tira de nós a realidade do mundo espiritual. Até porque a doutrina espírita tem como papel principal apresentar para nós o mundo espiritual como sendo um mundo de consequências. E aqui o nosso mundo, né, o mundo onde nós vivemos agora, é aquele mundo em que nós estamos construindo esse futuro em que nós vamos encontrar. Então no mundo espiritual você vai ter os espíritos vivendo, colhendo exatamente aquilo que viveram no mundo físico. E também em existências anteriores. Então, na verdade, nós estamos agora tendo contato com essa realidade que é o mais importante. Desvendando todo esse mistério, desvendando todos esses mitos que chegaram para nós. Né? Agora, temos que ter tempo para a gente digerir essa informação. Porque quando nós falamos sobre o conhecimento do mundo espiritual, principalmente a partir dessa perspectiva espírita que nós temos hoje, é ainda uma visão muito, muito restrita.
Porque dá a impressão de que o mundo todo já ouviu falar sobre isso, dá a impressão de que o mundo todo já leu sobre isso. Só que, na verdade, esses livros ficam restritos entre os espíritas. E nós sabemos que entre os espíritas, né, nós espíritas ainda somos um grupo muito pequeno, comparado com aquilo que o mundo apresenta para nós hoje das demais religiões. Então temos que ir com calma, com paciência, né, que com o passar do tempo nós teremos consciência dessa realidade. E a partir do momento que nós tivermos essa consciência da realidade, que é o que a doutrina espírita propõe para todos nós começaremos a viver de um modo diferente. Basta a gente ver. Vamos pegar notícia da televisão. Aquilo que apresenta para nós nos telejornais a respeito do conflito na faixa de Gaza entre palestinos e judeus, né, ou entre Israel e a Palestina, né? Não é apenas um conflito religioso, mas é um conflito também nacional, político, econômico e tal. Então, quando nós vemos ali aquelas pessoas se matando, destruindo, ferindo, machucando e tal, a gente fica assim pensando qual será o destino desses espíritos do mundo espiritual. Então eles começarão então a sofrer as consequências daquilo que fizeram. E a lei de causa e efeito então vai atingir a todos. Dessa forma, quando começa então a apresentar essa consequência, se tivessem essa consciência de que no mundo espiritual viverão, colherão aquilo que semearam aqui no mundo físico, simplesmente a guerra pararia. Mas como é aquela questão de fé, eu acredito no mundo espiritual, mas eu estou preocupado com o agora, nós vemos então que cada um tem sua religião, duas grandes religiões do nosso planeta, e ainda assim, apesar dessas crenças, apesar da fé que alimentam, eles continuam se destruindo, continuam se matando. A mesma coisa acontece aqui no nosso dia a dia, no nosso meio social, né? Então por isso que a gente coloca, o mundo espiritual começa agora a se revelar para nós a partir do momento em que nós atingimos um grau de maturidade. Do contrário, nós continuaremos vivendo na fantasia. Você não pode pegar uma criança e começar a falar para ela sobre questões de filosofia. É muito mais fácil você ficar contando para ela sobre historinhas, né, sobre parábolas, falar para ela sobre contos de fada, e dentro desses contos de fada você inserir elementos morais para a educação, para a formação de caráter dela. Mas não basta você dizer assim, você tem que ser uma pessoa de bem, porque isso. É mais fácil você contar uma historinha e depois você inserir esses elementos. Só que chega um momento em que as coisas agora começam a vir de um modo mais claro. E por isso o mundo espiritual começa a se desvendar para todos nós. Então, é assim que durante muito tempo nós vivemos distantes dessa realidade. E agora precisamos ter esse contato. Necessitamos, sem dúvida nenhuma, de ter essa compreensão. O Brás perguntou aqui, tem um mecanismo universal que faz com que caiamos automaticamente na região compatível com a densidade perispiritual, não depende do nosso querer, né? É questão de lei de atração, né, Brás? Como nós falamos ontem, durante o nosso estudo, a respeito das terapias alternativas que existem no mundo hoje, né, falando sobre energias, né, essas energias tratadas, né, utilizadas, vamos dizer assim, utilizadas através de aromas, através de sons, através de cristais, tudo aquilo que a gente estava falando ontem. Então nós temos energias na natureza que desconhecemos ainda, né? Então, da mesma forma que essas energias são desconhecidas, nós desconhecemos inclusive também o próprio potencial da mente. Porque o que nós conhecemos do pensamento é aquilo que a psicologia entende, é aquilo que a parapsicologia supõe conhecer, só que através dos estudos do mundo espiritual e de tudo aquilo que nós temos de potencial no mundo espiritual, nós vemos que o pensamento é o grande elemento, é a grande força motriz. E o pensamento cria, atrai, repele, e o efeito disso no mundo espiritual é exatamente dessa forma. Hoje nós fazemos assim também. Quando você pensa assim, eu vou assistir a um filme. E aí então as pessoas olham esse filme pela televisão, vem assim a propaganda dele, a divulgação, e todo mundo pensa assim, eu quero ver esse filme. E aí de repente todo mundo se encontra no cinema, sem que as pessoas tivessem combinado de irem até lá. Eles simplesmente se encontram por uma questão de afinidade de intenções. Você vai a um estádio de futebol para assistir a uma partida, e aí você vê então milhares de pessoas sentadas vendo aquele jogo. Nenhuma delas, obrigado Cindizinha, nenhuma delas combinou de dizer assim, olha, eu vou te encontrar lá.
Claro que tem uns amigos que fazem isso, mas de modo geral, a gente pensa assim, de repente todo mundo aparece na porta do estádio, começa a entrar e começa a torcer, cada um para o seu próprio grupo. Então nós vemos que, embora nós não nos atraiamos e saímos voando um em direção ao outro, nós vamos caminhando, pegando as conduções, pegando o transporte. No mundo espiritual já é diferente. Pelo fato de você não ter a barreira da matéria, há uma atração com uma força que nós ainda não compreendemos. E pelo fato de não compreendermos, então a gente tem dificuldade para entender essa lei de afinidade que rege todos os mundos. Então os espíritos das mais diversas categorias acabam se afinizando, acabam se aproximando por essas intenções. Né? O Brás colocou: o Laboratório do Mundo Invisível foi a parte mais rica da doutrina sobre certas informações. Toda a informação, toda parte tem ali o seu valor, dependendo da forma, né? Da forma como ela é aplicada, da forma como ela é entendida. Né? Então nós temos aquela parte científica, temos aquela parte dos fluidos, temos aquela parte da mediunidade, então todo tem o seu valor, depende da forma como nós vamos estudar. Então para estudar, por exemplo, o Laboratório do Mundo Invisível, para falarmos de fluido, nós temos esse capítulo do Livro dos Médiuns e temos o capítulo 14 do livro A Gênese, que fala dos fluidos. É o que a gente tem assim de mais interessante. A partir dali, nós vamos então vendo de que forma que isso tudo é aplicado, através da literatura que chega para nós. Então, se num romance, né, nós temos ali histórias, um espírito que faz um comentário sobre uma determinada experiência, falando sobre atração, falando sobre aplicação de passe, manipulação de objeto, falando sobre a sua condição no mundo espiritual, a sua condição, entre aspas, a sua condição física, né? Falando sobre a sua aparência, a sua roupa, as suas necessidades e tudo mais, tudo isso envolve essa questão dos fluidos e também do pensamento e do magnetismo. Né? Então, por isso, é importante, quando nós temos essa fundamentação que a doutrina apresenta para nós começamos então a ver a aplicação prática disso tudo. Até porque, como eu falei para vocês, Kardec não teve tempo de trazer para nós uma fundamentação e depois ainda falar sobre tudo isso. Do pouco que ele trouxe para nós, já ilustrou bastante. Daquele pouco, já foi para nós interessante em termos de exemplos. Só que ainda assim, são exemplos bastante restritos para a intenção que ele teve, que era conhecer o espírito. A gente pode ver que na grande parte das suas entrevistas, era sempre assim: onde você de que forma que você vive? O que você pensa, o que você sente, no que você acredita? Nós podemos perceber que as perguntas foram muito direcionadas para conhecer a personalidade do espírito. E não necessariamente tudo aquilo que envolve a dinâmica do mundo espiritual. A partir desses novos livros que chegaram, lendo, por exemplo, aquele primeiro capítulo que eu trouxe para vocês, do Memórias de um Suicida, lendo no comecinho do nosso estudo, nós vimos ali um espírito que falava sobre a sua condição, mas ele falava sobre a sociedade no mundo espiritual. Quando ele falava que vários espíritos se agrediam, vários espíritos blasfemavam, se ofendiam, se humilhavam e tudo mais. Isso mostra um tipo de relacionamento. Então nós começamos a sair da personalidade e começamos a entrar no ambiente social do mundo espiritual. E depois de sairmos desse ambiente social do mundo espiritual, começamos então a estudar um pouco mais sobre o ambiente estrutural do mundo espiritual. O que é esse ambiente estrutural? É exatamente falar, onde os espíritos vivem? Vivem numa estrutura, vivem no espaço, vivem em outro planeta? Não importa, nós falamos de estrutura. Então por isso que nós falamos do indivíduo, falamos da coletividade e falamos da estrutura. Então é importante nós estudarmos esses três aspectos do mundo espiritual, coisa que até então era muito desconhecida. Só para a gente ter uma ideia, dentro daquilo que os livros, né, os livros religiosos falavam e falam ainda até hoje, o primeiro ponto que nós temos: se você vai para o mundo espiritual, você não tem mais contato com ninguém do mundo físico. É o que, por exemplo, a Bíblia fala, que você vai para o céu, mas você não volta para falar com seus familiares, né? Você vai para o céu, para muitos, você vai para o céu e se esquece tudo que existe no mundo físico. Você sofre assim um apagão geral e tudo aquilo que você é apenas dedicado a Deus e nada mais. É a forma como viam. Segundo, coletividade. Você pode encontrar com pessoas que você conhecia, pode encontrar com seus familiares, pode não encontrar com ninguém, é a mesma coisa. E depois as estruturas.
céu, inferno, purgatório. Então a gente vê que, da mesma forma que nós vemos isso nas religiões tradicionais, nós podemos encontrar também na doutrina espírita. O único detalhe é que agora nós temos que ter muito cuidado para poder utilizar um método para estudar, e não simplesmente continuar dando nossas opiniões. Recusar aquilo que não está bem definido, seja na personalidade, seja na sociedade, seja na estrutura do mundo espiritual. E depois nós temos um quarto elemento ainda. Temos o indivíduo, a coletividade ou a sociedade, a estrutura e a dinâmica. De que modo que os espíritos vivem? Porque quando Kardec, olha só que interessante, quando Kardec entrevista um espírito, esse espírito está no mundo tá na dimensão espiritual, mas ele se encontra na casa, no local onde está sendo realizada a reunião mediúnica. E a pergunta é: de onde você veio para chegar até essa reunião mediúnica? E quando essa reunião acabar, para onde você vai? Vocês viram alguma história parecida com isso? Alguma pergunta? Alguma questão apresentada por Kardec? O espírito dizendo: eu estava em tal lugar e eu vim até vocês. Quando eu acabar aqui eu tenho que voltar para poder ir para onde eu estava. Então quer dizer, de onde veio, para onde foi? Não foi feita essa pergunta. Ou melhor, não foi publicada essa pergunta. Porque será que Kardec não teve curiosidade de perguntar sobre tudo isso? Certamente ele perguntou. Agora, por que não publicou? Porque não era o objeto, não era o seu objetivo. Porque como a resposta que eu trouxe para vocês aqui explicou, isso poderia gerar muito mais confusão, muito mais polêmica, e acabaria, de certa forma, manchando e destruindo aquilo que inicialmente foi proposto, que era simplesmente revelar a realidade do mundo espiritual, para que mudássemos aquela nossa visão, saindo da visão fantasiosa, dogmática, alegórica, para entrarmos na realidade. A partir dali começamos a vir outros livros. E só para vocês terem uma ideia, essa questão de coletividade, de estrutura no mundo espiritual, já foi falado muito antes de Chico Xavier. Na década de 30, na Inglaterra, já tinha livro publicado sobre isso, em que médiums ingleses, entrevistando espíritos, obtiveram respostas de que moravam nessas estruturas. Então não é uma questão daquele médium, é uma questão que começa a se pulverizar. Agora o que nós temos que fazer é começar a estudar com mais cuidado para dar uma refinada nessas informações. O que é, o que não é, de que forma que funciona, e não simplesmente negar porque não foi dito. E como eu falei para vocês, foi dito assim, pincelado superficialmente. Eu vou passar rapidamente aqui para o Brás, daqui a pouquinho a gente volta para continuar aqui. Passando para você, Brás, vamos lá então. Como eu já falei para vocês várias vezes, o que falta para nós é tomar a iniciativa. É fazer a mesma coisa que foi feita no passado. Quer dizer, a receita já foi passada, a fórmula já está pronta, mas nós ficamos muitas vezes vivendo, e esse é um problema que o Brasil acabou talvez apresentando na recepção da doutrina espírita, foi a crença demais. Na verdade, essas características de adoração, de veneração. Então, quando o Chico Xavier começou a trazer para nós essas informações, a iniciativa que devia ser tomada é: vamos investigar essas informações. Na verdade, pela personalidade que ele representa, pelo afeto que ele desenvolveu na esmagadora maioria dos brasileiros, muitas vezes espíritas ou não, mas acabou sensibilizando todo mundo pelo seu trabalho, pela sua simplicidade e tudo mais, acabaram acreditando na pessoa sem se preocupar com a informação. Não que a pessoa não mereça crédito, mas quando nós estudamos, fazemos um trabalho na elaboração de um corpo doutrinário, não é uma questão de confiança, é uma questão de investigação. Então houve para nós aqui uma mudança de pensamento a partir daquilo que Kardec trouxe para nós, uma certa preguiça, uma certa acomodação da nossa parte. Então, como eu falei para vocês, assim, tudo que eu tenho de dúvida com relação à doutrina, eu pergunto para quem mora do outro lado, não pergunto para quem está aqui. Porque, como eu falei para vocês, o máximo que vai acontecer é você me indicar um livro que eu nunca li, ou você me dar a sua opinião. E eu posso te indicar um livro que eu nunca li e também dar a minha opinião. Então, na verdade, quando nós falamos sobre as nossas opiniões, opinião fica com quem fala mais, ou com quem fala melhor, ou por quem é mais convincente. Então, se você quer falar do mundo espiritual, pergunta para quem mora lá. E isso nós não fizemos. Acabou por ali.
Nós não temos nenhuma pesquisa, nenhuma investigação que trate desse assunto por um grupo sério, por um grupo bem estruturado. Eu tive a oportunidade de perguntar para 3 espíritos diferentes. Os 3 me trouxeram resposta. Se nós temos ali federativas, instituições, grupos mediúnicos, por que não fazerem essas pesquisas? Ainda mais nessa época atual que nós temos hoje com internet, com velocidade de informação, com contatos que estão muito mais fáceis, por que não fazemos essas investigações? É por isso, tá? Muito mais do que acreditar ou não acreditar, é a falta de método. Se nós tivéssemos isso, tudo seria resolvido. Sobre essa e sobre mais uma série de questões. Como eu falei para vocês, nós temos 1019 perguntas lá no Livro dos Espíritos. Se nós criássemos, né, um grupo de pesquisa e começássemos a fazer perguntas, nós chegaríamos a 10 perguntas fácil. E elas respondidas com o controle universal. Então não é aquela questão de adoração, de veneração. Isso acaba tirando de nós esse aspecto científico que é fundamental. Que foi o que deu grande valor para a doutrina. E hoje nós damos o valor para a doutrina baseado na fé, baseado na boa fé. E não é isso que a doutrina pede. Ela é muito mais do que um objeto de fé. Hermes perguntou aqui, né, em alguns centros dão valor ao espírito comunicante de acordo com a posição social do médium. Ainda tem essa questão ainda de influência social, pessoal e tal. O Braço colocou um bom médium, independe da posição social, mas sim da moral carregada de bons exemplos. Teoricamente é assim, né, Braço? Mas não é assim. Armando colocou, né, por o médium ser considerado o melhor, tudo é aceito sem análise prévia, né? Se o Chico disse, Divaldo, disse a verdade, né? A análise não é feita, né? Sem contar que esses médiuns são considerados às vezes como santos, né? Vejo que o controle universal hoje seria pouco difícil, pois as informações estão aí. Precisamos de um estudo. Concordo plenamente, Armando, eu vejo dessa forma também. Nós estudamos muito mais os médiuns do que as informações que chegam até nós. Né? Então, por isso, né? Comentei isso, Francis, lá no comecinho. No começo do nosso estudo eu falei sobre a pesquisa que a gente fez, né? Então, a resposta veio do mundo espiritual. Então, assim, o importante para nós é sairmos dessa questão de adoração. Nós podemos pegar um médium que é muito querido, abraçar, dar um beijo nele, mas tudo aquilo que ele trouxe é para colocar na mesa, formar ali um grupo em volta e começar a pesquisar. Essa é a característica que eu falei, Armando. O Brasil, pelo fato de ser um país que tem uma tendência muito forte nessa questão de fé, e nós vivemos assim durante muito tempo, você vai, senta no banco da igreja, ouve um sermão, fala amém e vai embora. E nós pegamos esse tipo de hábito, que é um péssimo hábito, diga-se de passagem, e começamos a colocar dentro da doutrina também. Só que a doutrina espírita não é assim, ela tem que ser vista de um modo diferente. Então, como eu falei para vocês, não importa se eu acredito ou não na informação. O que importa é eu pesquisei ou eu não pesquisei. E quando eu falo em pesquisei, não é pesquisar muitas vezes perguntando para as pessoas. Porque muitos dos debates que nós vemos hoje, esses debates são feitos sempre em cima de livros. Ah, porque no livro está escrito isso, no livro está escrito aquilo. Meu Deus, vai e pergunta para um espírito, não é mais fácil? Aqueles livros são bem fundamentados, mas de livros para livros, tem tantos livros por aí. Então, você quer saber do mundo espiritual, pergunta para quem sabe. Então, hoje, infelizmente, nós não temos esses grupos de pesquisa, esses grupos de estudos. E precisamos retomar isso de novo. Esses congressos, como eu falei para vocês que nós temos aqui hoje, são congressos que são simplesmente reunião de pessoas. Não são congressos que promovem debates de temas. Vocês já viram algum congresso falando sobre colônias espirituais? Propondo esse tema como debate? Não temos. Por que não temos? Porque todo mundo já aceitou. Já aceitou, só que ninguém fez uma pesquisa para ter controle universal. Todo mundo aceitou por uma questão de fé. Aceitamos o mundo espiritual, para aqueles que aceitam o mundo espiritual, ou a maioria que aceita o mundo espiritual, por uma questão de fé, não por uma questão de convicção de pesquisa. Só que, como eu acredito no mundo espiritual por uma questão de fé, tem meu vizinho que acredita no céu por uma questão de fé. Tem outro que acredita no inferno por uma questão de fé. Porque lá na Bíblia está escrito também. Então está escrito para cá, está escrito para lá, o outro interpreta, pronto, perdemos completamente a razão, perdemos a lógica. Então temos que retomar isso tudo. Para nós que estudamos principalmente. Aceitar porque é bonitinho não é o suficiente mais. A gente tem que aceitar pela lógica. Por isso que a doutrina é uma fé raciocinada. Ela não é uma fé cega como nós vemos hoje. E a maioria das atitudes que nós temos dentro da doutrina, nessas informações que chegam no mundo espiritual, é por uma questão de fé cega, não uma fé racional. Né?
Pessoal, fechando por aqui, né, o nosso bate-papo de hoje, já estouramos aqui o nosso tempo, né, então esse é o método de estudo para vocês. Como eu sempre falo, se nós temos alguma dúvida, vamos estudar. Vamos perguntar, vamos pesquisar, vamos investigar. Não existe nenhuma informação fechada, não existe nenhuma coisa definitiva para nós. Nós temos uma base que é extremamente sólida, uma base que é muito bem fundamentada por aquilo que foi trazido por Kardec e por muitos outros pesquisadores. Não é fora de Kardec, não há salvação, não. Nós temos muitos outros pesquisadores que trouxeram muitas informações interessantes para todos nós. Mas nós temos que continuar ainda, sermos multiplicadores daquilo que eles fizeram. Dar continuidade naquilo que eles fizeram. O Hermes colocou, né, você se lembra do irmão da Juliana? Né, ele fez um estudo sobre colônias espirituais. Sim, o Ricardo, ele chegou a fazer uma pesquisa falando sobre fluidos. Né? Então foi exatamente aquilo que eu comentei com vocês. Né? Falou um pouquinho sobre o livro dos médiuns, lá no Laboratório do Mundo Invisível, sobre o livro A Gênese, sobre o capítulo dos fluidos, sobre a capacidade que nós temos de manipular esses fluidos através do pensamento, dos grandes espíritos que têm essa capacidade. Então nós vimos, é possível, mas ninguém fez uma pesquisa sobre isso ainda, a não ser simplesmente aceitando aquilo que foi escrito num livro. Né? Deixa eu ver aqui, lá em cima o Armando colocou, as casas espíritas de Somaria se tornaram centros de ajuda, esqueceram da parte doutrinária. Né? A Igreja Católica tem o catecismo, a Igreja Evangélica tem o culto dominical. Mesma coisa também. Né? Virou realmente centros religiosos, né? E não centros de investigação. E isso nós vemos claramente, para a gente poder fechar aqui o nosso estudo de hoje. Nós observamos, como nós já comentamos isso, na época de Kardec, como é que eram as instituições. Era sociedade espírita, era associação espírita, era grupo espírita. Hoje nós temos centros espíritas que têm nomes claramente voltados para o Evangelho. Centro Espírita Amor e Paz. Não é uma sociedade de estudos. Olha a diferença, as características do que era e do que é agora. Né? Então, mudamos muito essas instituições. Agora, né, cabe a nós que temos esse interesse. Tenho certeza que ninguém veio aqui tomar passe, ninguém veio aqui receber um atendimento. Vocês vieram para estudar. Então, se nós viemos para estudar, nós temos que questionar, nós temos que investigar, temos que procurar as respostas. E quando eu passo isso para vocês, né, que é uma experiência pessoal que eu tenho, eu espero que vocês também levem isso para casas espíritas de vocês. Que tem muitos palestrantes que bradam lá nos púlpitos, né, lá nos palanques onde eles fazem os estudos, porque no livro tal está escrito assim, porque no outro está escrito tal coisa. Mas acontece que ele nunca pesquisou, então na verdade também ele passa para os outros também uma questão de fé. Nós temos que temos que ter essa grande preocupação de estudarmos sempre. É fundamental para todos nós. Pessoal, fechando por aqui. Eu vou tentar fazer qualquer dia um bem bolado. A gente elabora assim mais ou menos umas 5 questões gerais do nosso grupo e depois a gente submete à apreciação dos espíritos para vocês verem como funciona, para que todos nós tenhamos essa experiência também, que ela é muito interessante, ela é muito prazerosa. Quando você apresenta uma dúvida, vem alguém que esclarece. Né? A gente vai tentar fazer isso, Silvia. Eu vou ver se eu faço lá no nosso grupo, porque quando nós temos, para a gente poder concluir agora de verdade, né? O nosso grupo, espiritismo.net, todos os anos nós promovemos encontros no Rio de Janeiro. O encontro do nosso grupo, né, o encontro pessoal e tal. E todos esses encontros nós temos reuniões com o mundo espiritual. Né, então é feita uma reunião. Normalmente quem nos atende nessa nossa solicitação é Caibar Schutel, que é o patrono do nosso trabalho. Então ele se manifesta no nosso trabalho, esclarece questões sobre as nossas atividades e também nós apresentamos questões que nós tiramos do nosso grupo. Então assim, quem quiser fazer pergunta, coloca na nossa lista. Nós colocamos as perguntas na nossa lista e durante a reunião ela é respondida através da psicofonia, depois isso é gravado, e depois todo mundo vai respondendo. Né? Então todo ano nós fazemos isso no nosso trabalho. Então de repente a gente pode fazer aqui também e a gente depois utiliza, né, a assistência lá do Centro Espírita Leão Denis para a gente poder fazer tudo isso, para ter essas respostas. Né? Então vou tentar elaborar alguma coisa, organizar, e depois lá no nosso Facebook a gente vai tentando fazer